Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Desde que aqui chegamos, cada um foi recebido individualmente pela espiritualidade e já começamos a receber um tratamento especial para as nossas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Louvemos a Deus, nosso Criador, pela oportunidade que deu a cada um de nós de estarmos aqui encarnados, nascendo nessa época, com a nossa família, com a comunidade que nós frequentamos, lutando cada um de nós em busca da evolução. Agradeçamos a Jesus, o nosso mestre, nosso irmão maior, pelas lições que nos deixou, lições que nós vamos, à medida da nossa maturidade, absorvendo e aplicando no nosso dia a dia. Pedimos à espiritualidade corresponsável por nossa reunião que harmonize o ambiente e assista a cada um de nós nas nossas necessidades. E, finalmente, agradeçamos ao nosso anjo da guarda e pedimos que nos ampare nas nossas fraquezas e aproveitemos ao máximo a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Apliquemos aqui o que hoje nós fomos lembrados ou aprendermos. Vem o convite agora para envolvermos com muito carinho nosso companheiro Antônio Carlos, que falará o tema Buscai e Achareis. No final da palestra, o Antônio Carlos, nós reservaremos um espaço para perguntas de qualquer dúvida, qualquer complemento que surgir. Seja feliz, querida. Saudações a todos. Que os amigos espirituais aqui presentes nos amparem nesse momento, nos intua, para que possamos passar os ensinamentos do Mestre Jesus da forma mais correta possível, né? Como o nosso companheiro nos adiantou, nós vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Buscai e achareis. Eu peço licença para lermos a parte evangélica, né, a parábola de Jesus, para a gente depois conversarmos a respeito. Jesus diz o seguinte, em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Então vejam, Jesus já naquela época nos dizia, peça e você obterá, busca e você encontrará. Só que nós às vezes confundimos os ensinamentos de Jesus, nós trazemos as coisas para o lado material. Então nós normalmente, quando é que nós pedimos a Deus algumas coisas? Quando nós estamos achando que estamos com algum tipo de problemas, quando nós queremos melhorar financeiramente, aí nós oramos e pedimos ajuda a Deus. Mas Jesus ele se refere mais à parte espiritual quando ele fala isso, né? Então, quando ele fala, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, ele está nos dizendo, nos mostrando que existe uma lei divina, que é a lei do trabalho, e que para tudo que nós almejamos, nós precisamos nos esforçarmos e irmos buscar isso, não esperarmos que isso venha pura e simplesmente sem os nossos esforços. É isso que Jesus está nos mostrando. Então, quando ele fala, batei e abrir-se-vos-á, ele está nos dizendo, vai atrás, busque os seus objetivos e você conseguirá, porque você é filho de Deus. Ele mesmo diz, vós sois deuses, né? Então, o que Deus nos dá quando nós realmente pedimos? Porque quantas vezes nós pedimos a Deus? Agora, o que nós pedimos a Deus? Nós paramos para pensar o que pedimos a Ele?
Normalmente, somente coisas materiais. Normalmente é uma vida com saúde, é uma vida com poder aquisitivo melhor, buscar um bom emprego. Faz parte também do nosso pedido, correto. Mas nós devemos entender que Deus ele está muito além das coisas materiais. Ele nos fornece a matéria para nós sobrevivermos, para nós evoluirmos. Mas Ele nos dá a inteligência para nós buscarmos e procurarmos também. Então Ele não nos dá tudo de mão beijadas, porque senão nosso cérebro atrofiaria, nossa mente, a nossa inteligência atrofiaria. Porque nós precisamos exercitar a nossa inteligência para podermos realmente estarmos crescendo e evoluindo como espírito. Então, se nós não exercitássemos, nós estaríamos ainda hoje na época das cavernas. Então, há a necessidade de nós estarmos buscando alcançar aquilo que nós queremos com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Buscar realizar aquilo que nós queremos, nos esforçando, tanto intelectualmente como fisicamente, porque se nós também não trabalhássemos o nosso lado físico, o corpo atrofiaria. Então precisamos ir à luta, precisamos buscar aquilo que nós queremos e não somente pedir, porque tem pessoas que acreditam que é somente pedindo e Deus vai nos ajudar. E quando não recebe o que ele está pedindo, ele acha que Deus é injusto. E é isso que Jesus veio nos mostrar. Não, Deus é justo. Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. Então, quantas vezes nós pedimos e não recebemos? Por que nós não recebemos? Porque às vezes aquilo que nós estamos pedindo não é o melhor para nós naquele momento. Como nós falamos, nós queremos ver aquilo que está na nossa frente naquele momento, ou seja, as coisas materiais, buscando somente conforto, buscando somente ter um padrão de vida bom, saúde boa. Mas esquecemos que às vezes nós necessitamos passar por situações difíceis para lapidarmos o nosso espírito, a nossa alma. Nos esquecemos que às vezes precisamos passar pela enfermidade para darmos valor à saúde. Quantas vezes, quando somos jovens, temos saúde, temos um vigor muito grande, nós não nos preocupamos com a nossa saúde, cometemos excessos. E quando nós vamos envelhecendo, aqueles excessos do passado começam a fazer efeitos. Aí nós vamos pedir a Deus a saúde. Mas quem é que complicou essa saúde? Fomos nós mesmos com as nossas próprias atitudes. Por isso que Jesus fala, entenda o que você está pedindo. Então, às vezes, essa situação difícil de saúde pela qual você está passando hoje, é para você dar valor naquilo que você teve no passado e não deu. Ou seja, na saúde, no vigor físico que você tinha. Então Jesus ele se refere a isso quando ele fala, buscai e achareis. Agora, quando nós nos voltamos para o lado espiritual, para as coisas espiritual, aí nós começamos a entender realmente o porquê da nossa vida, começamos a entender o porquê que precisamos estar buscando, mas precisamos ter paciência, tolerância com aquela situação pela qual nós estamos passando e tentarmos passar por essa situação, se ela for difícil, sem revolta, sem ficar se desejando coisas que não nos pertencem. Às vezes nós vemos pessoas buscando algo que não lhes pertence e agindo de forma incorreta. E os Espíritos ainda falam, nenhum de nós somos maus, todos nós somos bons. Então cada um de nós vai agir de acordo com a nossa compreensão naquele momento, de acordo com os nossos conhecimentos, com a nossa bagagem espiritual que nós já trazemos. Então a reencarnação nos proporciona isso. Cada reencarnação que nós passamos, nós aprendemos coisas novas e vamos nos modificando para reencarnações futuras. Mas não quer dizer que nós vamos dar saltos. Então existem aqueles que já teve várias encarnações, é um espírito mais antigo, já tem experiência, ele consegue lidar melhor com determinadas situações. Tem aqueles que são mais jovens, espíritos mais jovens, têm dificuldades, às vezes até sabe que estão fazendo coisas erradas, mas aquilo ainda nele é tão forte que ele não consegue superar. Então a reencarnação numa situação difícil é que vai lá lhe dar condições para ele analisar o erro que ele está cometendo. Então ele, passando por essa situação difícil, ele vai ver que as suas atitudes não foram boas. Assim como nós, quando éramos jovens, cometemos abusos, às vezes exageramos em determinados produtos, isso às vezes, quando chegamos a uma certa idade, está fazendo efeito contrário, ou seja, está tirando a nossa saúde, e nós começamos a analisar, falar, poxa vida, eu sou o responsável por estar passando por isso. De repente, quando eu era jovem, eu tomava todas, tudo quanto era tinguá, eu tomava, porque eu achava que era bom e que não iria me fazer mal. Não é assim com os jovens? Os jovens acham que com eles nunca vai acontecer nada de ruim. Nós fomos jovens e nós também pensávamos assim.
Só que isso, com o passar do tempo, vai criando uma deficiência orgânica, física. E nós temos essa consciência, poxa vida, se eu não tivesse exagerado na minha juventude, se eu não tivesse passado noitadas acordados, se eu não tivesse exagerado na bebida, se eu não tivesse exagerado em alguns produtos que eu consumi, talvez hoje a minha saúde seria melhor. Então eu já tenho essa compreensão. Só que nessa existência eu não consegui superar. Eu vou desencarnar, vou levar esse problema comigo para o mundo espiritual. E na próxima reencarnação, eu vou vir com as mesmas tendências, mas uma compreensão diferente. Então, às vezes, na próxima reencarnação, eu vou sentir o impulso de consumir determinados produtos, mas lá no meu inconsciente algo vai dizer, isso não é legal, isso não é bom, e eu vou evitar. Às vezes, mesmo o inconsciente falando que não é bom, eu vou e consumo aquilo novamente. Então, é o grau de evolução, evolutivo de cada um de nós. Então, os Espíritos falam, não precisamos julgar as pessoas. As leis divinas estão aí para todos. E essas leis terão que ser cumpridas para que nós possamos encontrar paz, para que nós possamos ser felizes. E isso a reencarnação vai nos proporcionando. Então, cada existência que nós passamos, nós aprendemos um pouco e superamos muitas deficiências. Só que vamos vir com outras em outras existências. Então, quando nós vemos pessoas fazendo coisas erradas e falamos, ele sabe que está errando, por que erra? Porque isso ele sabe mentalmente, ele conhece isso, mas ele não interiorizou isso para o seu espírito. É isso que os Espíritos falam. Quando nós interiorizarmos aquele aprendizado realmente que nós obtivemos, nós não teremos dificuldades para superar as nossas tendências. Nós não teremos dificuldades para realizar aquilo que nós precisamos. E Deus está nos abrindo a porta para isso, constantemente. As situações que nós estamos passando é reflexo do nosso passado. E isso vai nos mostrar que precisamos mudar. Então, quando Jesus disse, peça e você conseguirá, ele está dizendo, ore. Peça ajuda aos amigos espirituais e pode ter certeza, eles estarão junto com você, te fortalecendo e te ajudando para que você possa superar aquilo, para que você possa ter força naquele momento para vencer aquela tendência, ou seja, a situação difícil pela qual você está passando. Mas você tem que se esforçar para isso, não é simplesmente sentar, ficar rezando e pedindo, porque aí é muito cômodo. Né? Já pensou? Então, eu sou pobre, eu quero enriquecer, eu vou sentar e falar, meu Deus, me joga um pote de ouro na cabeça, e ele vai jogar um pote de ouro na minha cabeça. Não é assim. Eu tenho que buscar esse pote de ouro, eu tenho que me esforçar para isso. Pote de ouro só para a gente entender, tá? Eu tenho que me esforçar para obter isso. Às vezes eu vou conseguir, às vezes não. Porque às vezes eu não preciso passar por aquela situação para adquirir algum aprendizado. Então não é Deus que está castigando e não é que Deus não está nos ouvindo, Ele está nos dando o que nós realmente precisamos. Porque muitas pessoas questionam, né? Às vezes dizem assim, poxa vida, trabalhei a minha vida inteira, estou com 80 anos de idade, aposentado, ganhando um salário mínimo. Rapazinho lá de 20 anos, nunca trabalhou e ganha na loteria esportiva, ganha na loteria. Não fez nada. Por que Deus permite que ele, com 20 anos, sem fazer nada, ganhe na loteria uma fortuna? E eu, trabalhador, esforçado, ganho um salário mínimo? Nós achamos isso injustiça. Quantas vezes nós vemos as pessoas se queixando disso, achando que Deus está sendo injusto, ou achando que a sociedade é injusta com ele? Mas não para pensar, bom, eu estou passando por uma fase na minha vida espiritual, e essa fase talvez está servindo de aprendizado para eu, numa outra existência, agir de formas diferentes em determinadas situações. Estou agindo, às vezes, até reparando erros no meu passado, que talvez no passado eu tive, às vezes no passado eu fui um jovem de 20 anos e enriqueci sem esforço, só que eu não dei valor. Então hoje, passando por essa situação, eu vou começar a dar valor também nos bens que eu tenho. E se numa próxima existência eu tiver bens materiais, eu vou agir de formas diferentes. Então, é difícil a gente falar isso, né? Parece até injustiça realmente, mas é uma necessidade nossa. Coisas que nós precisamos passar para estarmos interiorizando esse aprendizado. Não somente ficarmos desejando sem nos esforçarmos para adquirir. Então, às vezes nós vemos pessoas adquirindo fortunas também e não entendemos, né, como é que pode, a pessoa não se esforçou nem nada e conseguiu uma fortuna, e os Espíritos explicam. Essa fortuna que ele conseguiu hoje sem nenhum esforço,
talvez tenha sido criada por ele numa outra existência. Por quê? Porque nós estamos reencarnando. Então, de repente, numa existência, eu fui uma pessoa que realizei muitas coisas e consegui uma fortuna muito grande. E desencarnei. Ou até fui roubado e aquele que me roubou ficou com a minha fortuna e tirou a minha vida. E eu desencarnei. Chego no mundo espiritual, às vezes até revoltado, e os espíritos falam, calma, tudo ao seu tempo. O que você plantou, você vai colher. Se você plantou coisas boas, você colherá coisas boas. E eu reencarno, às vezes nasci da família daquele que tirou o que eu tinha, ou da minha própria família que herdaram o que eu deixei, e vou herdar isso também. É aquele jovem de 20 anos que não se esforçou e herdou uma grande fortuna. Ele não herdou, aquilo era dele, foi construído por ele no passado. E ele está simplesmente pegando o que lhe pertencia para dar continuidade nas suas obras. Então vejam, Deus não está, de certa forma, favorecendo um em detrimento de outro, não. Ele está nos dando o que naquele momento nós precisamos para podermos estar crescendo e evoluindo espiritualmente. Mas é o que Jesus fala, nós não podemos nunca perder as esperanças e entender que o que Deus nos dá é o que nós realmente precisamos. Ah, mas Deus me deu uma doença, puxa vida, será que eu preciso da doença? Se eu estou passando por isso, tem duas vertentes aí, vamos dizer assim. Ou eu causei isso, como eu falei, na minha juventude, por alguns excessos e causei essa enfermidade que estou tendo hoje, e ela está aflorando hoje, ou se eu sempre fui uma pessoa que levei uma vida regrada, sempre agi corretamente, em determinada idade eu adquiro uma enfermidade, é porque é uma necessidade minha, espiritual. Se eu não criei isso hoje, já não estou reparando isso hoje, ou seja, expurgando isso hoje do meu corpo espiritual, é coisa que eu causei em outras existências e reencarnei hoje com o propósito de expurgar isso do meu corpo espiritual. Então não é que Deus está me castigando, Ele está me dando oportunidade. Então, quando nós começamos a olhar dessa forma, por esse ângulo, nós começamos a entender que Deus não está nos castigando e que Ele está nos dando o que nós realmente precisamos. Ah, mas Deus me deu a miséria, será que eu preciso da miséria? Não vamos dizer que nós precisamos, mas é uma situação para nós, espiritualmente, de aprendizado. Não quer dizer que eu fui mal, usei mal a fortuna no passado e hoje eu tenho que passar uma vida miserável para eu dar valor naquilo que eu gastei. Pode ser? Pode ser. Mas também pode ser uma experiência que eu estou pedindo para passar, para ver se eu realmente entendo as leis divinas. Ou pode ser uma experiência que eu pedi para passar, para auxiliar outras criaturas que eu amo e que precisariam passar por aquela situação. E que sozinha talvez não conseguiriam. Então eu lá no mundo espiritual eu peço a Deus, permita que eu reencarne como pai, como mãe, como esposa, próximo a essa criatura que vai passar numa vida muito miserável, para fortalecê-lo, para que ele consiga superar isso e vencer as suas dificuldades espirituais. Eu pedi algumas vezes, outras vezes eu passo porque eu preciso, porque não é eu só passo porque eu preciso, porque eu fiz coisas erradas, às vezes não, às vezes eu venho para auxiliar um ser amado, um ser que eu quero que viva bem. Só que quando nós reencarnamos é colocado um véu, nós nos esquecemos. Aí nós começamos às vezes a questionar, por que, meu Deus? Eu rezo tanto, eu sou uma pessoa que eu frequento igrejas, eu trabalho, eu me esforço, por que eu não consigo sair dessa vida? Se eu não consigo sair dessa vida, tem um porquê disso, tem uma explicação espiritualmente falando, tá? Porque se nós formos buscar explicação nas coisas materiais do nosso dia a dia, nós não vamos encontrar. E aí nós vamos nos revoltar. Nós vamos nos transformar naquelas pessoas revoltadas que não medem consequências para tirar o que o outro tem, porque eu acho que eu mereço. E o outro tem e o outro não merece, às vezes, não se esforçou para isso. Quantas vezes nós pensamos assim, né? Não se esforçou, então eu mereço. E aí é que nós incorremos em erros, porque não interiorizamos aquele aprendizado que deveríamos ter adquirido. Então, o que acontece conosco? Nós pedimos, mas nós não entendemos que Deus vai nos dar o que nós realmente necessitamos, o que nós precisamos. E o que é que nós precisamos?
procurar as imperfeições que nós trazemos na alma e trabalhar isso em nós. Esse é o objetivo da nossa vida, esse é o objetivo da nossa reencarnação, nos purificarmos, nos lapidarmos. Então é estarmos observando e vermos a impureza que trazemos dentro de nós, e nós não podemos alegar ignorância. Todos nós sabemos aonde precisamos melhorar. Todos nós sabemos o que precisamos fazer para mudar. Só que às vezes nós nos sentimos impotentes. Por quê? Como nós falamos, nós não interiorizamos isso em nós espiritualmente. Nós sabemos mentalmente, nós aprendemos, nos ensinaram. Eu aprendi que tem que ser assim, mas eu não interiorizei isso em mim. O interiorizar o que é? Ter a convicção de que eu realmente preciso mudar para ser feliz. E às vezes eu não interiorizo isso, não tenho essa convicção e e me sinto impotente, me sinto fraco para lutar contra aquilo. Então, conhecendo as nossas imperfeições, nós vamos começar a trabalhar isso em nós estaremos nos lapidando, não estaremos nos fortalecendo para superarmos as dificuldades. E Deus está nos dando essa condição. Ele nos dá o nosso anjo da guarda, que está constantemente conosco. Os amigos espirituais estão constantemente nos mostrando o caminho correto a seguir. Nós estamos constantemente ouvindo aquela voz interior nos dizendo o que nós precisamos realmente fazer para sermos felizes. Mas nós não ouvimos essa voz. Nós precisamos aprender a ouvir aquela voz que vem lá, achamos às vezes que é do nosso inconsciente, mas muitas vezes é o nosso amigo espiritual nos alertando para determinadas coisas. Mas nós não ouvimos. Por quê? Porque nós estamos tão apegados ainda, tão presos às coisas materiais e não damos muita atenção para esse tipo de informações que vêm do mundo espiritual. Então, se alguém me fez alguma coisa, eu não gostei, e de certa forma ele me deixou nervoso, irritado, e o que eu faço? Eu começo a pensar coisas negativas, eu não paro para pensar, poxa vida, ele estava nervoso, ele precisa se acalmar, então se eu ficar pensando assim, as coisas vão piorar. Não. Como é que nós reagimos, o que é que nós pensamos quando alguém nos agride verbalmente? Verbalmente, se for fisicamente piorou, mas verbalmente. Nós nos sentimos feridos. O nosso orgulho está ferido. Então isso às vezes está servindo para nós trabalharmos o orgulho que nós trazemos em nós. Pararmos de pensar um pouquinho. O doente não sou eu. Quem agrediu? Não foi ele? Então quem precisa de ajuda não sou eu. Quem precisa de ajuda espiritual é ele. Quem precisa ser envolvido espiritualmente pelos amigos espirituais é ele. Então, o que eu devo fazer nessa hora? É pedir a Deus, vibrar e rezar para que essa criatura perceba o erro que ela está cometendo. Mas nós não conseguimos. Quando alguém nos agride, existem pessoas que conseguem, mas a grande maioria de nós, quando nos agride, o que é que nós pensamos? Em revidar. Nós não pensamos em orar por aquela criatura, nós não pensamos em pedir ajuda para aquela criatura. Muito pelo contrário, nós pedimos para que ela caia, quebre o pescoço, se arrebente toda. Geralmente pensamos dessa forma, não é assim? Porque nós nos revoltamos, feriu o nosso orgulho. Então, se temos essa consciência que Jesus diz, bate e abrir-se-vos-á. Nesse momento, meu Deus, me ajude para que eu me acalme, para que eu não entre nesse padrão vibratório, para que eu não entre nessa sintonia e não revida a agressão, porque se eu revidar a agressão, eu estarei me comparando a ele, estarei sendo igual a ele. Então, o que eu vou cobrar dele? Vou dizer que ele é mau, que ele é estúpido, que é isso, que é aquilo, se eu estou agindo da mesma forma? Então, não estou dizendo isso a ele, estou dizendo isso a mim. Então, quando eu mudo o meu padrão vibratório, quando eu percebo isso, aí eu começo realmente a tentar ver nessa criatura não o mal que ela cometeu, mas o bem que ela tem dentro de si. Porque todos nós temos coisas boas dentro de nós. Por pior que nós sejamos, nós temos amor dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. E Deus, ao nos criar, colocou essa semente do amor e deixou que cada um de nós, com o nosso próprio esforço, começamos a fazer essa semente germinar. E aos poucos ela vai germinando. No passado nós agíamos de uma forma diferente, hoje nós já agimos melhor. Por quê? Porque está desabrochando essa semente que nós trazemos dentro de nós e a compreensão da nossa vida espiritual. Haja vista que todos nós estamos aqui tentando entender o que Cristo quis nos dizer há 2000 anos atrás.
Nós estávamos lá, muitos de nós estávamos lá e não entendíamos nada. Passamos pela Idade Média sem entender nada. Hoje já temos uma pequena compreensão. Já é o quê? Já é uma evolução. Já estamos interiorizando esses ensinamentos que no passado para nós era uma utopia. Se alguém te bater numa face, ofereça a face para a outra. Para muita gente ainda hoje é, né? Mas no passado nós agíamos assim, se bateu numa face, você vai apanhar feito um doido, porque eu não vou deixar a minha outra face para você bater. Hoje nós já pensamos 2 vezes antes de revidar uma agressão. Não é assim? Porque já estamos interiorizando isso e aos poucos nós vamos conseguindo. E por isso que Jesus diz, né, que se um filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se um filho lhe pedir um peixe, você vai lhe dar uma serpente? Nós não vamos fazer isso com os nossos filhos, vamos. Que dizer de Deus, que é todo amor? Acham que Ele faria isso conosco? Pedindo, nós estamos pedindo ajuda, Senhor, faça com que eu ganhe na loteria e Ele me dá uma aposentadoria de um salário mínimo. Ai meu Deus, Ele está me dando uma pedra, está me dando uma serpente? Não, Ele está me dando aquilo que eu preciso realmente. Ele está me dando condições para eu, de certa forma, trabalhar em mim o quê? O esforço, a humildade, a compreensão. É claro que nós vemos muitas injustiças no mundo, muitas pessoas usando, explorando outras pessoas, às vezes até nos revoltamos com isso, mas é entendermos que aquele que está agindo assim, ele está incorrendo em erros e ele vai ter que reparar esse erro. Ele não interiorizou ainda o ensinamento do Cristo. Aquele que está passando, que consegue superar isso, apesar de todas as dificuldades, ele já interiorizou isso e está vencendo isso para numa próxima existência, está vivendo melhor. Então Deus está lhe dando condições para ele trabalhar em si, exercitar em si a tolerância, a paciência e a compreensão. Mas muitos dos senhores poderão dizer, pô, Antônio Carlos, eu estou vendo gente aí desviando milhões aí e deixando pessoas morrerem de fome. Como é que eu vou trabalhar a minha compreensão nesse sentido? Pessoas que não precisam e tiram de quem precisa. Acontece muito no mundo isso. Isso não revolta? Lógico, a gente não fica satisfeito de ver uma coisa dessa, mas não podemos entrar nessa sintonia de revolta, desejar o mal para aquele que está fazendo o mal. Ele não precisa e está tirando de quem precisa, mas ele não interiorizou os ensinamentos de Jesus, e isso uma hora vai lhe cobrar. Ele vai lhe cobrar, ele vai perceber, eu sabia que isso não era correto. Porque quando nós estamos, de certa forma, explorando alguém, tirando de alguém, nós sabemos que estamos prejudicando esse alguém. A nossa consciência nos alerta, sabemos sim, mas não interiorizamos isso em nós. Não, mas eu mereço também, eu tenho lá 10 milhões, mas 10 milhões a mais não vai fazer de falta, não vai fazer diferença para mim, até melhor. Tem gente que pensa assim, mas vai chegar um momento em que ele vai perceber, esses 10 milhões foram a minha perda. Agora eu vou ter que reparar isso. Aí provavelmente ele virá miserável. Por quê? Porque ele usou, usurpou de muitas pessoas e deixou muitas pessoas na miséria. Ele vai vir miserável para ele aprender a dar valor nos bens que ele tinha e dar valor nas pessoas. E junto com ele poderá vir um ente querido que não precisava passar por aquilo para fortalecê-lo e ajudá-lo naquele momento. Vejam, né? Então, é uma situação que ele está passando porque ele precisa, o outro está passando por amor. Esse já superou muito das suas tendências, esse está fazendo porque ele ama um ser humano, mesmo sabendo que aquele ser humano errou muito, ele quer a felicidade desse outro ser humano. É o amor em prática que ele está colocando, né? O amor em ação. Então, e Deus está nos dando essa oportunidade para que nós possamos conviver com as diferenças e respeitarmos uns aos outros. Não queremos porque achamos que somos pessoas muito instruídas, que somos pessoas com uma inteligência muito avançada, que temos muito dinheiro, que somos mais do que aquele que não tem a instrução. Não, nós não somos mais do que ninguém, nós somos iguais. Aquele que tem menos instrução do que eu hoje, talvez no passado foi um cientista, foi uma pessoa muito inteligente e pediu para passar por isso, para ter experiências diferentes também, para poder valorizar a inteligência que ele traz consigo. Então vejam, Deus não está nos dando uma serpente, Deus não está nos dando uma pedra, Ele está nos dando o que nós precisamos para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós sermos felizes.
Quando nós entendemos isso, nós passamos realmente a entender a nossa vida, enxergar a nossa vida por um outro ângulo e começaremos a agradecer a Deus as oportunidades que Ele está nos dando, mesmo que às vezes aos nossos olhos aquela oportunidade não seja muito boa. Mesmo que às vezes nós achamos que estamos sofrendo. Vamos entender. A nossa vida material, a nossa vida de encarnado é muito pouco, nós somos espíritos imortais. Então são algumas horas, espiritualmente falando, que nós estamos passando por essas necessidades e isso vai fazer com que lá no futuro nós nos libertemos de muitas mazelas que nós mesmos criamos a nós. Então quando Jesus diz, buscai e achareis, ele é a mesma coisa que está dizendo, ajuda-te que o céu te ajudará. E o que é o ajudar-te? É buscar resolver os seus problemas. Se é um problema de saúde, buscar um médico, buscar um tratamento espiritual, buscar tudo que está ao seu alcance. E pode ter certeza, a espiritualidade estará ali junto de você, te amparando naquele momento, mesmo que você tenha que passar por essa situação o resto da sua vida, até desencarnar. Mas a espiritualidade vai estar ali te fortalecendo e dizendo, vai meu irmão, você consegue, você tem força, e isso você está trabalhando para a sua felicidade futura. Agora, quando nós ficamos somente presos às coisas da matéria, nós podemos até conseguir, porque se nós lutarmos e nós tivermos que passar por essas situações boas, vamos dizer assim, financeiramente falando, nós vamos passar. Mas isso vai servir também de experiência para nós. Então, não querer o que o outro tem, vamos ter o que é nosso e trabalharmos em nós o que Deus nos deu naquele momento, porque é aquilo que estará nos ajudando a crescer e a evoluir, a encontrarmos a paz, ou seja, a sermos felizes. Agradecer a Deus por essa vida que Ele nos dá, independente da qual a situação em que nós estamos passando. Agradecer e entender, nós estamos passando por aquilo que nós precisamos para o nosso futuro espiritual, para no futuro espiritual, ou a desencarnarmos mesmo, ou até nessa vida, passarmos a ser felizes. Porque quando nós entendemos as nossas situações, quando nós usamos a tolerância, usamos a paciência e procuramos entender o porquê daquilo e não nos revoltamos, seja qual for a situação, nós vamos passar por essa situação de uma forma calma, tranquila, sem desespero. Porque nós nos desesperamos e nós sofremos porque nós nos revoltamos contra aquela situação. Aí é que é o sofrimento, porque quando nós não nos revoltamos, nós passamos a encarar isso como uma necessidade espiritual, quando nós temos a compreensão, e passaremos a trabalhar para o nosso futuro. E o nosso futuro, o que é? O nosso amanhã, o amanhã espiritual. E essas horas que nós estamos passando nessa vida, que seja 100 anos, pode ser, são passageiras e vai servir de oportunidades, vai servir para nós exercitarmos, sim, muitas dificuldades, exercitarmos o amor, a caridade, a tolerância, a compreensão e adquirirmos experiência e percebermos que isso tudo é para o nosso bem. Deus não nos castiga, Deus só nos dá oportunidades. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Chegou o momento da nossa participação através de perguntas. Bom dia. Agradeço a palestra. Quando você falou sobre filhos, necessidade, prejuízo, sofrimento, né? A gente percebe que hoje em dia muitos pais e até avós que criam os netos, eles tentam afastar os filhos da necessidade e sofrimento, né? Por conta do mundo moderno, né? Que hoje tem mais facilidades, né? Aí eu gostaria que você comentasse sobre isso, por favor. Obrigado. Tá. Olha, normalmente os pais, eles dão o que o filho precisa. Às vezes o filho pede uma coisa que a gente sabe que isso vai trazer sofrimento, vai trazer dor para ele no futuro. Então nós não damos aquilo que ele está pedindo, damos outras coisas, porque nós já tivemos experiências, passamos por várias situações e sabemos que aquilo não é bom e vamos dar o que ele precisa. Às vezes o filho até se revolta, fica bravo, tal, mas quando ele for pai, ele vai entender o que o pai fez com ele. Agora, realmente, existem alguns pais, por excesso de zelo, vamos dizer assim, até de amor, deixam os filhos fazer determinadas coisas, mesmo tendo noção de que aquilo poderá não ser bom para o filho.
Porque tem um ditado, a gente ouve muitas pessoas dizerem, olha, eu passei muita dificuldade na vida quando eu era criança, não tinha dinheiro para comprar uma maçã, não tinha dinheiro para comprar uma fruta, meu filho não vai passar por isso, meu filho vai ter tudo que ele quiser e eu vou lhe fornecer. Aí nós estamos fugindo, Deus não faz isso conosco, Ele não dá tudo o que nós queremos, né? Então, se eu hoje sou uma pessoa, tenho uma vida razoável, tenho uma educação, trabalho para produzo para conseguir o que eu quero, é porque no passado meu pai não teve condições de me dar uma maçã, não teve condições de me dar uma fruta, eu almejei isso e fui atrás e hoje eu estou conseguindo. Agora, tudo bem, também não vou deixar meu filho passar necessidade, mas nós temos que usar o bom senso e perceber, será que isso é bom para ele? Porque existe hoje uma dificuldade enorme para criar filhos, porque hoje os pais querem ser amigos dos filhos. Nós não somos amigos de balada, nós somos amigos porque estamos presentes, querendo o bem, querendo ajudar. Mas não somos aquele amigo de convívio, a diferença de idade é muito grande, eu tenho a minha ideia e ele tem a dele. Então, essa dificuldade muitos pais sentem. Tem pais que vai na balada com os filhos, que acompanham os filhos em tudo. Então, vejam, cada um, né, no seu pedaço ali, no seu quadrado, como costumam dizer, eu sou o pai, eu tenho experiência, eu vou dar o melhor para o meu filho, mas esse melhor vai até onde não atrapalhe a sua evolução, e essa evolução é tanto material como espiritual. Então ele tem que trabalhar. Mas hoje eu tenho uma vida razoável, eu posso dar tudo para ele, tudo bem, eu vou dar tudo para ele, agora quando eu morrer ele vai se ver sozinho, quem é que vai dar para ele alguma coisa? Ninguém. A vida não vai dar pura e simplesmente para ele. Ele tem que aprender a produzir. Mas o meu filho vai sair à noite, ele vai chegar no outro dia de manhã, eu fico a noite inteira sem dormir, mas eu vou deixar porque os amigos saem. Porque os amigos saem, ele deve sair também? Não, eu tenho que sim, tem regras dentro da minha casa. É claro que vai chegar uma certa idade que não adianta a gente estrelar também, que eles não vão ouvir, mas aí já são adultos, já sabem o que fazer. Agora, um jovem de 15, 16 anos passar a noite na rua porque os amigos passam, não, você não é os seus amigos, meu filho, você vai ficar aqui, enquanto você estiver comigo, eu sou responsável por você. Agora, você é maior de idade, você já responde pelos seus atos, aí eu não posso fazer mais nada. Mas enquanto tem naquela faixa lá, na infância, na faixa da adolescência, onde eles precisam de regras, para saber lidar com a vida, nós devemos sim tentar impor essas regras, não impor numa forma ditatorial, mas mostrar para ele que na nossa casa tem regras. A partir do momento que ele é maior de idade, aí ele já responde pelos seus atos, ele já é adulto, já fica mais difícil. Mas devemos ter o bom senso, fazer o bem por amor. E esse bem, muitas vezes, é dizer, você não vai sair não, xará, você vai ficar aqui a noite inteira. Isso também é um bem, porque ele vai livrando ele de muitas coisas. Às vezes deixa sair, acontece um acidente, acontece uma briga, aí eu vou carregar a culpa, porque eu deixei. Vejam, é complicado isso. Então nós temos que ter autoridade com os nossos filhos, e eles têm que respeitar essa autoridade. Respeitar, né? E a autoridade também não é impor, mas mostrar para ele o porquê. Eu não quero que você saia à noite. Mas por que você não quer que eu saia à noite se todo mundo sai? Bom, você não é todo mundo. Você é meu filho, eu gosto de você, eu te amo, e eu vou ficar mais feliz você estando aqui junto comigo. Porque se você estiver na rua, eu vou estar preocupado e poderá acontecer alguma coisa ruim. Conversar e explicar. Eu acho que eles vão entender porque eles são inteligentes, né? Nós temos tempo para mais uma pergunta, por favor. Oi. Bom dia a todos. Bom dia. É só um ponto de vista para complementar o comentário do amigo ali. Buscar e pedir, seja a Deus, seja a espiritualidade que a pessoa crê, forma também o caráter da pessoa. É difícil, né, você ajoelhar, você falar, putz, eu vou ter que pedir, eu quero, só eu querer já não basta. E se nós formos olhar para o que você falou dos nossos dirigentes, todos e todas, né, indistintamente já foram crianças. O que roubou da merenda, o que tirou do viaduto, o que desviou de um salário, todos eles. E eles foram acostumados a não pedir, não precisaram ter limites, né? E isso reflete na vida adulta, porque a gente se preocupa só com a criança, né? Mas um dia todos aqueles que estão lá hoje foram crianças, que tiveram tudo na mão, talvez, né? E aí deu no que deu, que a gente está vivendo hoje. Obrigada.
É muito boa a sua colocação, sim, quando você diz, né? Poxa, eu já estou pedindo, porque ele sabe. Porque tem gente que alega isso. Bom, Deus não sabe tudo. Então ele sabe do que eu preciso. Ele sabe que eu estou precisando enriquecer. Por que ele não me dá fortuna? Né? Então muitas pessoas acham que não precisa nem rezar, nem fazer prece. Por que eu vou pedir se ele já sabe? Mas é o que você falou. O pedir é uma demonstração de humildade. Trabalhar o nosso orgulho, ser humilde, sim, pedir ao nosso Pai, ao nosso Criador, me ajuda. Mesmo que eu não esteja recebendo aquilo que eu estou pedindo, eu tenho que ter certeza que Ele está me dando o melhor. Então também estaremos, sim, trabalhando o nosso orgulho e lapidando esse orgulho, porque é ele que complica a nossa vida, vamos falar a verdade. O orgulho e o egoísmo são as piores chagas do universo. Se fôssemos tão orgulhosos e tão egoístas, o mundo seria muito melhor. E isso é um trabalho que nós estamos fazendo gradual. Um dia isso vai acontecer. Vamos nos livrar do orgulho, do egoísmo e vamos pensar no nosso próximo, não somente em nós, mas também no próximo. Aí o mundo será muito mais feliz. Né? Tá certo. Obrigado, Antônio. Você tem alguns minutinhos para fazer as considerações finais. Eu só gostaria de agradecer a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado. Tá bom. Nós muito recebemos. Chegou a hora o momento de doarmos. Vamos cerrar os nossos olhos para facilitar a nossa concentração e utilizar a energia do nosso pensamento e entrar em sintonia com Jesus. Ele disse: se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ele, então, como governador do planeta Terra, orientará nossas vibrações. Através de Jesus e da espiritualidade, vamos vibrar. Primeiramente, vamos lembrar daquele nosso amigo, nosso vizinho, nosso parente que está passando por dificuldade. Qualquer que seja ela, que ele encontre a solução para o transtorno que está enfrentando. Essa enfermidade que surgiu na China, o coronavírus, assola todo mundo. Fazer com que os cientistas descubram uma vacina para proteger a humanidade, dando um final a essa sombria possibilidade de virar uma pandemia, que é uma doença epidêmica amplamente disseminada. Finalmente, vamos vibrar pela nossa instituição, pelas casas André Luiz, pelas unidades doutrinárias, pela unidade de longa permanência, pelos ambulatórios, pela Fundação Espírita André Luiz. Que todos aqueles que trabalham na instituição sejam inspirados para executarem os seus ofícios da melhor forma possível, melhorando o desempenho. Graças a Deus e agradecemos pela possibilidade que nos foi dada de aqui estarmos.